Você é um bom gestor da sua mente? Você é líder de si mesmo? Você sabe proteger a sua emoção nos focos de tensão? Como você reage quando alguém te contraria? Como você se comporta quando tem uma fobia? Por exemplo, a claustrofobia, medo de lugar fechado, ou a glossofobia, medo de falar em público. Ou se você é tímido, ou seja, tem dificuldade de expressar suas ideias numa reunião de equipe, como você reage? O teu eu apenas tenta uma válvula de escape, como negar, rejeitar, fugir do estímulo estressante? Ou você procura reeditar as janelas traumáticas que financiam o seu comportamento conflitante? Você tem de saber que não é possível deletar a memória. A única possibilidade é reeditar as janelas da memória. Você pode tentar apagar as pessoas que te traumatizaram, mas você nunca vai conseguir. O teu eu não sabe aonde estão os registros do córtex cerebral e o teu eu também não tem um ferramental para apagar traumas, para apagar desafetos, pessoas que te decepcionaram. Imagine que a memória é como uma grande cidade, como se fosse São Paulo, Nova York, Tóquio, a cidade do México, e várias megalópolis reunidas. Considere a memória sobre o ângulo dessa metáfora. Você entra na memória não de olhos vendados, seguindo avenidas, ruas. Desculpa, você não entra na memória não de olhos abertos, atentos, você entra de olhos vendados. Você não sabe aonde estão os dias tristes, mais tristes da sua história. Você não sabe em que região específica, puntiforme, estão localizados, por exemplo, ofensas, mágoas. Elas estão lá. Você não sabe aonde também, em que região, que bairro, que endereço está localizado um tipo de fobia, como eu disse, a claustrofobia, ou o medo de falar em público, a glossofobia, mas está lá, aquele endereço está lá. Quando você vai falar em público, detona o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, ele faz um papel que o eu não consegue. Ele encontra o gatilho, encontra a janela killer que financiam a sua fobia, ou as janelas killers que financiam este medo. E no meio desses, assim como todas essas metrópoles reunidas têm milhões de habitantes, nós temos milhões de arquivos. Nós não sabemos aonde eles se encontram. Mas quando o gatilho, que é um fenômeno inconsciente, dispara, abre determinadas janelas. E essas janelas, elas podem ter um volume de tensão tão grande que um terceiro fenômeno chamado âncora da memória se instala e fecha o circuito. Então, gatilho é um fenômeno inconsciente, é um copiloto do eu. Janelas da memória é o segundo copiloto e a âncora é o terceiro copiloto. Por isso que grande parte dos fantasmas da mente não são encontradas pelo eu. Claro que o teu eu pode encontrar uma outra janela traumática, você se vasculhar da sua história, se você usar, por exemplo, uma técnica psicanalítica, que é a técnica da associação livre, você pode ir dar uma vasculhada nos solos do seu inconsciente e trazer à tona para o consciente uma outra experiência traumática, mas grande parte delas estão na memória existencial ou memória inconsciente, na periferia, nessa enorme periferia da cidade da memória ou do córtex cerebral. Portanto, quando você encontra uma dessas janelas, a melhor atitude não é se amedrontar, se curvar, se intimidar ou querer reagir diante do outro ou da outra pelo fenômeno bateu, levou. A melhor resposta não é querer convencer a ferro e a fogo as pessoas que você está certo ou
esperar a expectativa do retorno dos outros. A melhor resposta é você reeditar as janelas da memória. Você não consegue apagá-las. Se você tentar apagar as pessoas que te feriram, se você tentar apagar as suas fobias, deletar os seus dias mais dramáticos, quanto mais você o faz, mais o biógrafo do cérebro, o fenômeno RAM, registro automático da memória, retroalimenta aquela janela e, portanto, dá musculatura para as pessoas que te feriram, dá musculatura para as suas fobias, para a sua timidez, para a sua impulsividade e assim por diante. Por isso que a humanidade sempre usou métodos que não funcionaram. Negar, rejeitar, excluir. Sempre usou métodos que, ao invés de livrar o ser humano dos traumas, dos conflitos, dos fantasmas, entre aspas, que o assombram, o ser humano é um reforçador, um nutridor, um encorpador desses fantasmas mentais, e é por isso que grande parte das pessoas leva para o seu túmulo os seus conflitos. Infelizmente, grande parte das pessoas leva sua timidez para o seu túmulo. Ou seja, eu quero dizer que elas arrastam, ao longo de toda a história de vida, as suas janelas traumáticas. Arrastam, ao longo de toda a sua história, a sua hipersensibilidade. Uma pessoa sensível, quando alguém ofende, compromete não apenas o dia, mas às vezes a semana toda. Uma pessoa hipersensível não apenas se preocupa com a dor do outro, mas vive a dor do outro. Uma pessoa hipersensível não apenas pensa em estratégias para resolver problemas no futuro, mas sofre pelo futuro. E as pessoas hipersensíveis estão entre as melhores da sociedade, só que elas são péssimas para si, melhores para os outros, são algozes ou carrascos de si mesmas. Você é um carrasco de si, você é uma pessoa hipersensível. Se você precisa de gestão da emoção, você precisa reeditar as janelas da memória. E uma das formas excelentes de reeditar as janelas da memória é no momento em que elas se abrem, você impugnar a emoção. Você não consegue apagar o medo, a angústia, a raiva, o sentimento de vingança, o humor triste, o pessimismo. Você não deleta, mas você pode impugnar, discordar, confrontar. E quando você o faz, você enxerta novas experiências no locus doentio. E quando você o faz, você reedita essa janela. Consequentemente, você vai reorganizando a sua história, a história da sua personalidade, a sua historicidade. Vai reorganizando a colcha de retalhos das janelas da memória que financiam as principais características de sua personalidade, ou financiam a expressividade das características da sua personalidade. Saudáveis, você as preserva e até as nutre. Então, queridos amigos, é muito importante vocês saberem que é impossível deletar a memória, a não ser que haja uma injúria física, que não depende do seu eu, que não depende da sua atitude, da sua capacidade de escolha. Por exemplo, um trauma crânioencefálico, um acidente cerebral, portanto, um traumatismo, um acidente vascular, onde há isquemia, diminui a equidade, a luz do vaso sanguíneo, e as pessoas podem ter uma certa parestesia, uma dificuldade de sensibilidade, uma dificuldade de mobilidade, ou até, em casos mais graves, infelizmente, um derrame cerebral, um acidente vascular hemorrágico, onde a perda sanguínea é importante, ali pode haver comprometimento do cérebro. Mas mesmo pessoas que foram comprometidas, ainda que perderam milhares de janelas com centenas de milhares de dados, é possível desenvolver técnicas como a técnica da teatralização da emoção,
você elogia cada comportamento saudável, e quando uma pessoa que está com comprometimento cerebral tem um comportamento agressivo, tenso, você mostra que está triste, então você dá volume emocional para o seu comportamento, aplaudindo e teatralizando que está ferido como consequência da agressividade. Quando você faz isso, você leva o biógrafo do cérebro a registrar uma série de janelas saudáveis que levam a pessoa que está com comprometimento, se ela tem preservado a sua cognição básica, pelo menos, ainda que não tenha muita consciência de si, ela pode desenvolver habilidades a partir dessas janelas light que estabelecem duas características importantes: pensar antes de reagir e também colocar-se no lugar do outro.